Há 25 anos atrás, essa igreja aqui em Araras, no interior de São Paulo, foi o cenário do casamento da Fernanda e do Milton. Aqui, eles trocaram juras de amor e prometeram que enfrentariam juntos tudo que a vida preparasse para eles. Nesse tempo todo, muita coisa aconteceu. A Fernanda chegou a ficar frente a frente com a morte. E a única certeza que ela tinha é que o Milton cumpriria a promessa que fez nesse altar. Meu nome é Fernanda, tenho 42 anos e estou aqui porque quero casar de novo com o meu marido e mostrar a ele o tamanho do meu amor. Bom, nós já estamos aqui com a Fernanda, né? A Fernanda que, aliás, casou muito cedo, né? 17 anos. 17 anos. Como é que foi lidar com o casamento sendo adolescente? Foi sem experiência de nada, né? Ele 18, então a gente se doou um pro outro e caiu no mundo. A gente aprendeu a viver, sabe? E foi o meu primeiro namorado, e ele também, eu fui a primeira namorada dele. Então a gente se conheceu junto, a gente aprendeu tudo junto. A gente riu muito, a gente chorou bastante, mas sempre ali, um apoiando o outro. Já se passaram 25 anos? 25 anos já. Bom, claro que a vida colocou esse amor à prova, né? Com certeza. Você chegou a ficar cara a cara com a morte, né? Foi. Como é que foi isso? Foi muito triste. Muito sofrimento, foi assim, muitas limitações. Nós tivemos filhos ainda muito cedo, a responsabilidade de 4 filhos. E eu e ele corria muito para dar conta, né, dos 4 pequenininhos. E nessas loucuras de trabalho, tanto meu quanto dele, a gente trabalhava muito. Eu tive um problema muito sério. Eu tive uma parada respiratória, eu entrei em coma, fiquei muito tempo. O quadro, assim, clinicamente irreversível. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei entubada mesmo, foram 11 dias. Só que de internação foram meses. Porque ficou algumas sequelas, né, na falta de oxigênio, então eu precisei aprender a andar de novo, a me alimentar, a falar. Tudo ele sempre me ajudando, me engatinhar, tudo novo. E os médicos falavam para ele, tenha paciência que o começo vai ser assim mesmo, porque ela nasceu de novo, então ela tem que começar a aprender, feito criança. E ele sempre fez isso. Sempre me ajudou, me deu força, vamos, não desiste, você vai conseguir, as crianças precisam de você, eu também. Então foi assim, como eu falei, foi muito sofrido, mas ao mesmo tempo eu dividia isso aí, né, porque eu sabia que ele estava junto comigo, sabe? Então eu não me sentia tão sozinha. Eu tinha força de marido, de filhos, que eram pequenininhos, que choravam pela mãe ausente, que a mãe ficou no hospital durante 5 anos. E às vezes eu me cobro isso, porque eu falei, durante 5 anos, né, eles pediam a mãe. Eu tenho a minha filha, a terceira, ela mandava carta. Por que, mãe? Por que você? Por que eu? Por que nós? Por que você não está com a gente hoje? Sabe? Então foi assim, Dia das Mães, estava no hospital, dia do meu aniversário, aniversário deles, Natal. Teve épocas que foram proibidas visitas, sabe? E foi justo na época do Dia das Mães mesmo. E eles iam na janela me chamar. Mãe, eu queria dar um abraço, e não podia entrar, porque eu estava por determinação médica. Eles proibiram visita, até dos filhos, sabe? Então, foi muito sofrimento. Claro que esse tempo ruim passou, você está aí recuperada, está bem, né? O casamento de vocês está bem, né? Bem. Me fala uma coisa, hoje, o que significa o Milton para você? Depois de tudo que vocês passaram. Eu não tenho palavra para definir o que o Milton é para mim. Eu falo que ele é meu tudo. Ele é meu ar, é minha vida, é meu cúmplice. Ele é parte da minha vida, eu levo a ele. Sabe? Porque eu sozinha não teria chegado até aqui. Então eu falo que ele é meu tudo. Não tem palavra para falar o que ele é.
25 anos de casados, muitas dificuldades, Demais, tremendas. mas continuam apaixonadíssimos, não é isso? Namoradinho. Bom, pelo que a gente percebe, é claro, você tem muita vontade de casar de novo. Com Com o Milton, certeza, né? tenho mesmo. Mas será que ele vai aceitar? Então, né, se ele for louco, não. Ele sofreu muito, coitado, tadinho dele. E se ele for inteligente, ele vai falar, não quero mais, isso aí é problema. Ah, mas vocês são muito apaixonados. Você acha que tem Eu algum, acho que então, isso tem aí algum supera. perigo disso acontecer? Não, eu acho que tudo, o amor supera tudo. Falo sempre isso aí. Né? Onde é que vocês passaram a lua de mel? Olha, eu não tive nem lua de mel. Foi assim, nós casamos no sábado, nessa igreja, 5h30. Teve uma festa aí pra família no salão da paróquia mesmo. Aí nós fomos pra Limeira, que é uma cidade aqui vizinha. A gente foi numa pracinha primeiro, contar dinheiro. Então tem muita história, mas Tem, bastante. foi em Limeira, não é isso? Foi em Limeira, Então, foi. vamos fazer o seguinte. Você vai indo para Limeira e eu vou me encontrar com o Milton Certo. para fazer esse convite, para ver se ele topa ir até Limeira, para que você possa fazer esse pedido tão especial para ele, né? Tá bom. O Milton está onde agora? Está trabalhando? Tá trabalhando. Tá trabalhando esse horário. Tá. E onde é que ele trabalha? Ele trabalha no centro. No centro aqui de Isso, Araraquara. de Araras mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, você vai indo e eu vou me encontrar com o Milton. Certo. Tá bom? Então, Tá bom, então. nos vemos agora lá em Limeira. Tudo bem, Fábio. Nós já estamos aqui no centro de Araras e o Milton, ele trabalha numa assistência técnica de equipamentos eletrônicos que fica aqui na esquina. Eu vou pedir para a câmera virar, ó. É aqui, ó. Nessa oficina aqui, ó, vendas de componentes eletrônicos. Já estou aqui, ó, com a malinha e vamos ver se o Milton aceita o nosso convite, né? Vamos lá? Dá licença. O Milton. Oi? Milton? Eu? É você que é o Milton? Dá licença, tudo bom? Fábio do SBT, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Você é proprietário aqui desse lugar, é isso? Isso. Eu e minha filha. O que você faz aqui? Aqui você faz manutenção de equipamento eletrônico? Isso. Rapaz, eu tenho que te fazer uma entrega. É essa daqui, ó. Essa mala é pra você. Ah, Tá aqui. Vamos abrir pra ver o que tem dentro. Vamos lá. vamos ver. Bom, Vamos lá. Vamos trazer aqui? Eu sei que eles vêm tomar meu biquíni, meu copo a ficar e me pedir É minha roupa? É sua? É. Tem certeza? É, tudo seu. Dá uma olhada aqui. O que são essas coisas aqui? Minha roupa. O que é isso aqui? Um bilhete? O que está escrito? Você se lembra do dia 13 de julho de 1982? Com amor, Fernanda. Fernanda. Lembro. Meu casamento. Seu casamento. 3 de julho de 1982. Quanto tempo? 25 anos, é isso? 25 anos. 25 anos. 25 anos casados. 25 anos. Onde é que foi a lua de mel? No motel. No motel. Aonde foi? Foi aqui na cidade mesmo ou não? Foi na cidade vizinha, Aonde? Que cidade? em Limeira. Limeira. Me diz uma coisa, você tem ideia por que a tua mulher mandou a mala com as suas coisas? Faz ideia? Nenhuma. Nenhuma. Só tá me mandando embora. Eu tenho certeza que ela não está te mandando embora, não é isso não, claro. Tá bom, tá tudo minha roupa aqui. Bom, então você não faz ideia por que essa mala está aqui, não é isso? Não faço ideia. Então vamos fazer o seguinte, vamos guardar esse bilhete aqui. Vamos fechar a mala, ok? Fechando aqui a sua mala, que eu preciso te fazer um convite. Já que você está com a sua mala, não é? Com suas coisas aqui na mala, eu vou te convidar para ir até Limeira, até o lugar onde vocês passaram a lua de mel. Aí lá eu tenho certeza que você vai descobrir o porquê de tudo isso. E é claro que essa viagem, primeiro, vai mexer muito com o seu coração. E segundo, vai ser inesquecível. Mas você tem que aceitar ir para Limeira agora comigo. Mas já? Nesse minuto. Vamos embora? Coragem, homem. Não, a minha filha vai ficar na loja. Você que é a filha, vem cá. Libera o pai para ir até Limeira? Vai passear.
Toma conta de tudo aqui? Tomo. Com certeza. Então não tem desculpa. Como é que é? Aceita o convite? Vamos lá. Então, vamos embora para Limeira. Vamos lá. Chegando a nossa condução. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. 25 anos atrás, na cidade de Limeira, a Fernanda e o Milton celebravam juntos o começo de uma vida. Hoje, ele volta ao lugar onde essa história de amor começou para receber uma linda surpresa. Muito bem, nós já chegamos aqui em Limeira, né? É isso. E a tua história começa num lugar que tem um nome engraçado, né? Olha só, eu vou pedir para nossa câmera, mostra aqui, olha o nome do lugar, Largo da Boa Morte. Isso é nome de lugar para começar uma história de amor tão bonita quanto a de vocês? É, né? Pior que uma lua de mel, né? Tendo uma boa morte, né? Fica meio estranho. Por que vocês vieram parar aqui? Me conta. Então, saímos lá de uma festinha que teve, né? Do lado da igreja, onde nós casamos em São Benedito. A gente pegou a pista sem conhecer quase nada, 2 crianças, a gente parou num hotel em beira de estrada. Como era antes da meia-noite, por causa da diária, esse negócio aí, a gente tinha pouco dinheiro, né? Pra ficar, queria ficar uns 2 dias, né? No hotel. Falei assim, ó, a gente vai ter que dar um tempo, acho que de uma meia hora aí pra vocês poderem entrar pra formar a diária. Porque seriam 12 horas, né? Aí chegamos e viemos aqui, paramos, né? Tem algum fusquinha aqui. Aqui mesmo, né? Quer dizer, mesmo, claro, acho deve ter modificado, porque são 25 anos atrás, claro. né? Mas foi aqui. Foi aqui. E a gente parou em frente a uma igreja para saber quanto nós tínhamos de dinheiro, ver se daria para pagar um hotel. Você estava contando com o dinheiro que você arrecadou na festa da gravata. Essa ia ser a nossa lua de mel, né? Que dava para pagar o do hotel, né? Quando deu meia-noite, nós fomos para um hotel. Enquanto nós conversávamos na praça, a Fernanda estava ali perto, preparando a primeira de muitas surpresas. Se você quiser me ensinar como é que se faz pra te amar, hoje eu te garanto, meu bem, que eu serei só seu. Chegou um recado. Lê pra gente, vamos lá. Adoraria voltar ao lugar onde passamos a primeira noite juntos, como marido e mulher. Você se lembra? Te amo, Fê. Bom, que lugar foi esse? Vocês passaram no motel, foi isso? Isso. Você lembra onde é que é o motel? Lembro. Então, próximo passo. Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser me ensinar como é que se faz pra te amar. Já chegamos aqui no motel onde você passou a noite de lua de mel, depois de ter contado o dinheiro da gravata. Exatamente. O que é poder voltar pra cá depois de 25 anos? Qual é a sensação? É uma emoção grande, né, Fábio? Pô, são 25 anos de casado e eu tava, né, na lua de mel, né? Você não via a hora de chegar. Ainda teve que chegar, depois voltar, esperar. Voltar, esperar ainda, né? Ficamos um tempo lá contando dinheiro ainda. Né? Tudo ali era novidade, né? Assim, foi a primeira vez que nós dois saíamos de perto de mãe e pai. Vocês eram muito jovens, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos. E ela? Ela tem 17. Nem habilitação ele tinha. Mas é claro que vocês não ficavam só aqui, né? Vocês passeavam também, né? Mas a gente deixava as coisas aqui dentro. Aí, vamos conhecer a cidade, então vamos lá entrar em Limeira de novo, né? O máximo que a gente podia era Limeira, porque não tinha carta, não tinha nada. Dá umas voltas por dentro de Limeira. Nossa, vamos conhecer, vamos ver o lugar Vamos que vocês ver passeavam. o lugar onde passeamos. Vamos lá. 25 anos atrás, nessa mesma cidade, os então recém-casados, Fernanda e Milton, não tinham ideia do que a vida preparava para eles. Vocês vinham pra cá, então, passear. Aqui é o nosso cantinho da conversa, né? Nós viemos pra cá. A Fernanda teve um problema muito sério de saúde, não teve? Isso. O que aconteceu? A Fernanda, o que aconteceu é o seguinte, quando eu comecei a fazer a minha casinha, no fundo da casa da minha sogra, nós começamos a cortar uma parede. Uma parede tinha muito pó. E, de repente, tapou ela. Eu precisei sair com ela correndo. Ela não conseguia respirar. Eu não conseguia falar, de tanta falta de ar.
E uma chiadeira no peito, puxava o ar, não sentia mais que estava conseguindo respirar. Era a sensação mesmo de estar morrendo afogada. Esse quadro foi piorando, né? Piorando cada vez mais. Teve um dia que ela teve uma parada respiratória, foi isso? Exatamente. Como é que foi esse dia? Foi então que a primeira vez que eles me mandaram para o UTI, para o CTI. Nessa parada que foi mais grave, ela ficou quanto tempo no hospital? 25 dias. 11 em coma, né? E o restante na recuperação. Tua vida nessa época virou de cabeça para baixo. Completamente, né? Porque você fica de um jeito que você não sabe, né? Você não sabe se a mulher amanhã está morta, se não está. Ele não gosta nem de comentar muito sobre isso. Porque ele fala assim, não obriga eu falar isso não. Ele fala, eu sofri muito. Eu não gosto de lembrar. Ele fala, mas eu ouvi coisas ali que você não vai querer saber. Ele fala que cada vez que ele saía de lá, ele ficava sentado na mesa, esperando o telefone tocar. Porque as notícias que ele tinha eram essas, sabe? Um dia ele não aguentou. Ele chamou a minha mãe e a minha filha mais velha, pararam a noite conversando. E os outros 3 acordaram e ficaram atrás da porta ouvindo. Isso aí o meu pequenininho conta até hoje, o meu caçula, fala, mãe, a gente ouviu. O pai falou que o médico tinha falado que você ia morrer. Mas o pai falou que não ia deixar. Sabe? Então, eu falo pra você que inconscientemente ele colocou na cabeça dos filhos dele que ele não ia deixar a mãe morrer. Então, para os meus filhos, o pai é o herói. Que o meu pai não deixa a minha mãe morrer. Minha mãe não vai morrer. Eu lembro que eu cheguei, eu olhei bem assim para ela. Aí eu falei assim, ó, puxa vida, bem, você vai me deixar? Eu sozinho? Como é que eu vou fazer? Não dá para mim tocar sozinho. Primeira vez ele falou, Fê, o que você está fazendo comigo é sacanagem. Eu não vou te perdoar. Você está querendo me deixar, eu não vou deixar. Eu não posso permitir que você vá embora agora. Preciso que você volte. Eu preciso de você em casa, comigo. É isso que eu preciso. Eu preciso que você me ajude a criar os nossos filhos, que tanto você desejou. Então você não vai poder me abandonar agora. Porque você prometeu que você ia me ajudar. E eu não queria arrumar outra mulher para mim, colocar para cuidar dos meus filhos. Era ela, minha menina que eu queria, junto comigo. E ele chorou, tanto que eu senti a lágrima dele pingando na minha mão, que ele segurava essa mão, ele ficava desse lado falando comigo. E eu sentia ele falar no meu ouvido, sabe? E ele me trouxe de volta por alguns segundos, talvez, não sei quanto tempo que ele ficou ali, mas eu ouvi por 2 vezes ele conversar comigo. E foi a única vez que eu ouvi alguém falar comigo. Eu queria ficar sozinho, tá? Mas eu queria ficar sozinho. Aí sim, aí eu conseguia chorar e voltar em casa e olhar para os filhos e falar assim, não, tá tudo bem. Né? Tinha que ser a fortaleza, né, Fábio? Tinha que tentar ser. Depois, ela acabou melhorando, né? Indo para casa, né? Mas aí ficaram sequelas, né? Sim. É porque ela não andava e não falava. Como é que era isso? Quando eu acordei, a parte lado direito estava paralisada. Não paralisado totalmente, parcialmente. Eu não tinha coordenação de membros, né? Superior e inferior. O olho direito eu não enxergava. Você pegava ela pela mão para ensinar ela a andar de novo? Como é que era isso? Exato, eu ajudava ela, né? A levantar, levava ela pro banheiro, dava banho. Ele me segurava. Quando criança está começando a andar, que a mãe segura a mãozinha da nenê, que vai mudando os passinhos, foi isso que ele fez comigo. Nesse período você parece que tinha até medo de deixar ela sozinha. É. Não é isso? Ela teve perda de memória, é isso? Ela perdia a memória. Teve até um episódio que, não sei como, fui parar numa cidade vizinha. É tão bom ter alguém por
Milton não tinha ideia de que mais uma dica estava a caminho. Nesse dia que você foi buscar ela na cidade vizinha, foi difícil trazer? Ela que não queria vir? Como Foi meio complicado, né? Porque ela falou que não me conhecia. Falou, quem é você? Quem é? Eu não vou com você. Eu falei, como você não vai comigo? Não, claro, né? Porque o que vai fazer, né? Agora você vai comigo. Eu vou entregar pra você. Obrigado. Vamos lá, mais um bilhete. No Teatro Vitória, você vai receber uma proposta muito especial. Será que você aceita? Beijos, Fê. Bom, vamos ter que ir até lá para saber qual é a proposta. Qual é a proposta? Então, vamos Vamos lá? Vamos lá. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Enquanto nós entrávamos no teatro, Fernanda preparava os últimos ajustes da grande surpresa. Ela cuidou de todos os detalhes pessoalmente para que esse momento fosse inesquecível. Quando eu te encontrei, lendo seus olhos, eu fiquei a imaginar que o meu mundo tudo iria alegrar. E eras tudo que eu queria encontrar. Meu coração, eu te entreguei, me deste a vida enfim, me deste o amor, me deste a razão para viver, me deste a paz. Menina. Onde quer que eu vá, virás comigo, nos sonhos meus, na minha mente, eu não me dei só, virás comigo. Primeiro, eu quero falar assim pra você. Te agradecer de tudo que você fez por mim. Agradecer a paciência que você teve. Te agradecer pelos filhos que você me deu. Por todas as vitórias que a gente teve junto. Eu queria principalmente, bem, pedir desculpa pra você, porque se eu te magoei, se eu te fiz sofrer, e se eu te magoei foi sem querer, você me perdoa. Tô perdoando. Então, eu queria perguntar se apesar de tudo isso, você teria coragem de casar comigo de novo? Ai, O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher. A proposta foi feita, não foi? Você fez a pergunta? eu fiz, ele falou que ele casa. É isso mesmo? Ele falou, Bom, então vamos fazer o ele é seguinte. louco. Vocês vão aproveitar agora, né, juntos, nessa cidade de Limeira que marcou tanta vida de vocês, e nós vamos preparar esse casamento. Eu tenho certeza que vai ser inesquecível. Tá bom? Obrigada. Então, Obrigado. aproveita. Obrigada. É tão bom ter alguém por perto pra você se sentir completo. Os anos de casados não fizeram com que o romantismo dos dois desaparecesse. O Milton e a Fernanda parecem um casal de namorados. Eles aproveitaram o tempo que tiveram a sós para tomar sorvete, andar na praça e trocar confidências. Aproveitando tudo, amanhã. Finalmente, chegou a hora de subir ao altar e dizer sim pela segunda vez. Antes da tão esperada cerimônia, os noivos tiveram direito a um dia cheio de mimos e paparicos. Bom, a Fernanda está curtindo o seu dia de noiva de uma forma muito especial, cheia de cuidados, ela está recebendo. E aí, Fernanda, agora fazendo a mão, o pé, o que você já fez aqui no salão? Já fiz massagem, já fiz... lavamos o cabelo, agora a unha. Você está tranquila ou não? De verdade? É lógico que é de verdade. Não, não tô tranquila não. Tá nervosa? Tô, pior que tô. Você está mais nervosa do que no primeiro casamento? Sim. É? Por quê?
que será, Fernanda? Hoje a gente está mais madura, eu era muito, assim, não conhecia muito a história, né, de casar, não sabia como funcionava. Agora a gente já conhece, já é experiente, já. Que legal, Fernanda. Então continua aí se preparando, se arrumando, tá se sentindo assim, uma rainha hoje. Com certeza, tá tudo gostoso. Tá, continua se preparando. Enquanto você termina aqui todos esses cuidados, eu vou conversar com o Milton, que também tá tendo o seu dia de noivo. Tá bom? E quem disse que sua noiva tem direito a todos os cuidados, a todos os mimos no dia do casamento? Olha só o que o Milton ganhou. Um monte de frutas, suco, chocolate, flores e olha a mordomia do rapaz aqui ao nosso lado. Fazendo uma massagem, Milton. Tranquilo aqui, ó, que gostoso. Tá quase dormindo? Ah, eu não vou dar outra. A Natália tá aqui fazendo a massagem, ele tá muito estressado ou tá tranquilo? Fica bem intenso. Não fica bem. Eita, o homem tá tenso pro segundo casamento. Bom, é o seguinte, vamos agilizar aqui, porque a Fernanda, a noiva, já tá quase pronta. Ela imagina o noivo chegar atrasado e não a noiva? Vamos agilizar? Vamos lá. E a gente vai encontrar daqui a pouquinho com a Fernanda lá na igreja. Ok. A Fernanda está pronta para reafirmar o seu amor pelo Milton. Daqui a poucos minutos, ela vai entrar na igreja e dizer sim ao homem que escolheu para ficar ao seu lado pela vida inteira. Gente, que noiva mais linda é essa, Fernanda? Vai cair por quê? Tá nervosa? Tá emocionada? Tô, muito. Você conversou com o Milton durante o dia? Não conversei. Não? Não. Nem imagina como ele está? Não, gostaria de saber. Então você vai Vamos lá saber ver. agora, porque ele tá lá no altar te esperando também, tá? Na estica, Tá bem, bonitão. nervoso. Nervosésimo. Mas um casal de noivos lindo. Ai, obrigada. Parabéns, querida. Obrigada. Tá bom? Mas, pra entrar, falta o quê? O buquê. Meu buquê. Que tal, gostou? Lindo. Ui. Lindo. Gostou? Vermelho, a minha cor. Pronto, combinou com o Adorei. batom. Isso. Seja feliz. Obrigada, Um ótimo dia pra Silvana. você. Tchau, meu Obrigada. amor. Tchau. Vamos lá. Iniciemos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Os filhos podem trazer a aliança. Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder, para que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Esses dias eu mandei para ele uma mensagem no celular De repente você põe a mão por dentro. falando que você é minha vida. E eu sempre falo isso. Se existia aquela coisa de alma, então ele é minha alma gêmea. Carne e unha, alma gêmea.